E a educação, inclusive, é a mesma coisa. Se você não souber fazer, ela pode ser amarga, pode ser um tema espinhoso para a gente discutir, mas se você souber o caminho, é benéfico e saudável para todo mundo. Não existem pessoas mais fortes ou mais fracas do que outras. Existem pessoas que escolhem tratar de determinados assuntos com coragem, com verdade, com transparência, e outras pessoas que temem um pouco essa exposição. E eu escolhi, quando eu entendi que o meu filho era uma pessoa com múltiplas deficiências, que eu daria a ele todas as possibilidades que qualquer pessoa teria, que eu não iria esconder, que eu sabia os direitos que ele tinha e que se eu precisasse lutar para ele ter os direitos dele, que ele poderia contar com a mãe dele, porque era isso que eu ia fazer. Acho que a Turma do Giló é sobre isso, sobre esse propósito genuíno da gente falar sobre assuntos difíceis com verdade, com coragem e com resiliência. Inclusão é uma necessidade inata de qualquer ser humano. Todos nós precisamos nos sentir incluídos e pertencentes aos ambientes que a gente frequenta, seja ele familiar, seja ele corporativo, seja ele escolar. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vidi Talks. Espero que vocês estejam gostando. Gente, hoje a gente vai falar de inclusão, mas calma, nada daquela conversa pesada, cheia de termos complicados. Nossa convidada é justamente o oposto disso. Ela é prática, direta, humana e tem uma história que dá aquele nó bom na garganta e que depois enche o peito de esperança. Sabe aquela pessoa que quando vê um problema não espera ninguém resolver, vai lá e resolve? Pois é, essa é a Carolina Videira, que gosta de ser chamada de Carola. A Carola, ela criou a Turma do Giló, um nome fofo, curioso e que carrega uma revolução silenciosa, mas poderosa na educação brasileira. Então se preparem, hoje o papo é sobre transformar a escola, transformar a sociedade e quem sabe transformar a gente também. Carola, uma honra, uma alegria e uma coisa assim, uma energia que eu tô sentindo só da tua presença aqui. Então seja super bem-vinda. Que coisa boa, obrigada, Fátia. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz também. Vamos aproveitar essa energia boa para falar de assuntos bons também. Isso mesmo. Começa contando pra gente, porque acho que quando o pessoal escuta Turma do Giló, eu fico imaginando que é que nem na minha cabeça. A primeira lâmpada que acende é Turma do Giló. Que nome é esse? Que nome é esse? Eu costumo contar, primeiro uma analogia, Paty. Eu sou mineira de Belo Horizonte e eu falo que o jiló, ele é um fruto que sofre o preconceito na cadeia alimentar, porque um monte de gente fala que não gosta de jiló, que o jiló é amargo, sem nunca nem ter comido jiló. E como boa mineira que sou, eu falo, os jiló são amargas se você não souber cozinhar. E a educação, inclusive, é a mesma coisa. Se você não souber fazer, ela pode ser amarga, pode ser um tema espinhoso para a gente discutir, mas se você souber o caminho, é benéfico e saudável para todo mundo. Mas a verdade por trás dessa história é que Giló era o apelido do meu primeiro filho, João, que nasceu com múltiplas deficiências, e o apelido dele era carinhosamente João Giló. Ô, Carola, conta mais. O João chega em 2008, quando eu tinha 28 anos, uma menina, né? Mas parece que você tem 28 ainda, Carola. Não, tenho 20 a mais coração. Já se foram 20 anos. Mas nasce João. E com 4 meses de vida, Patrícia, eu tinha uma semana antes de eu voltar de licença maternidade, 4 meses de licença, eu descubro numa consulta padrão de pediatra que ele seria uma pessoa com múltiplas deficiências. Acho que o resumo dessa história é que o João nunca andou, nunca falou, e ele precisava de um adulto para fazer qualquer atividade na vida dele. Eu me lembro do dia que o pediatra me falou, temos um problema, que eu chorei por 24 horas. E depois de 24 horas eu respirei e falei, eu preciso dar conta dele. E falei para ele, eu vou dar conta, nós vamos aprender juntos aqui o que a gente vai fazer. Mas aí uma revolução começa na minha vida junto com esse diagnóstico, né? Primeiro importante eu trazer que eu já era neurocientista, já tinha o meu mestrado em neurociência, eu trabalhava numa multinacional e eu volto de licença maternidade. A primeira coisa que eu escutei do meu chefe foi: que bom que você voltou, mas agora é hora de você escolher entre a maternidade ou ser gerente comercial de uma multinacional. Em 2008, a gente ainda ouvia isso sem tantas indignações. Mas eu fui chorar no banheiro, eu chorava loucamente. Aliás, eu chorei muito durante o começo da minha vida como mãe.
Mas eu não comentei nada com ninguém no trabalho e falei: "Eu vou ser o que eu quiser ser da minha vida e eu sei que eu vou ter muitos desafios aqui". Mas continuei trabalhando, coloquei o João na escola quando ele fez 2 anos de idade e desses 2 anos trabalhando, eu fui promovida. E no dia que eu fui promovida, eu pedi demissão. Eu tinha certeza ali que eu podia ser o que eu quisesse ser, mas naquele momento eu sentia que eu estava descobrindo qual era o meu propósito, porque ao colocar o João na escola e ao ser promovida, eu escutei que ele não seria capaz de aprender. Eu escutei que ele estava indo para uma escola para ter amigos. E a única certeza que a neurociência já tinha, né, e tem até hoje, é que todo cérebro aprende. Todo cérebro é capaz de aprender e todos os cérebros aprendem em ritmos e em tempos diferentes. Então, dizer que uma pessoa não aprende é uma falácia, é um neuromito, e eu precisaria provar isso para a escola, para garantir que o meu filho tivesse acesso à educação, mesmo com todas as dificuldades que ele tivesse, mas também comecei a olhar para a realidade da escola brasileira e de tantas crianças que são deixadas para trás. Então, eu tiro ali um sabático, peço demissão e começo a olhar para a educação e para esse propósito que estava nascendo. Incrível. E daí, a turma do Giló, conta pra gente. A turma do Giló, ela chega um pouquinho depois, ela chega em 2015. Eu tive outra gestação nesse meio do caminho. Eu tenho uma filha chamada Maria, que é uma pessoa sem deficiência, que nasce 3 anos depois do João. Mas nessa busca de estudos, eu fui embora do Brasil. Eu fui para os Estados Unidos em busca de tecnologias e tratamento para o João. Ele tinha uma síndrome muito rara, tinham 28 casos no mundo só catalogados. E eu descobri em muito pouco tempo nos Estados Unidos uma tecnologia que fazia a leitura do movimento dos olhos do meu filho, que era a única parte do corpo que ele conseguia controlar, eram as piscadas. Então ele começa a piscar e a controlar o mouse do computador com as piscadas. E ali ele foi capaz de se desenvolver academicamente, ele foi alfabetizado através da piscada dele. E eu volto para o Brasil, fui fazer um curso, uma especialização em gestão das diferenças. E eu volto para o Brasil, quando eu levo essa tecnologia para a escola fala assim para mim: "Nossa, é um milagre". E sem querer discutir crença de ninguém, não era um milagre, né, aquilo era uma falta de informação e de formação. As tecnologias estão aí para ajudarem as pessoas que a gente fala que são diferentes, né, mas de novo, para a neurociência a diferença ela é de todos nós somos diferentes. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo, não existe nenhum cérebro igual ao outro. Então a diversidade somos todos nós. Mas a gente não tem conhecimento de todas essas tecnologias, a gente não tem conhecimento de tantas coisas que a ciência já trouxe para a gente usar tanto na escola quanto na nossa vida corporativa e na nossa vida social, né? Porque eu falo, educação é um processo que acontece nas nossas vidas do momento que a gente nasce até a hora que a gente morre. Aí eu quis criar a Turma do Giló. Ela nasce como uma ONG, pura e simplesmente, para atender escolas públicas e levar esse conhecimento da neurociência para professores. Em 2020, na pandemia, a gente passa por um momento de transição, porque as escolas fecharam praticamente durante o 2020 inteiro, e a gente precisava continuar existindo, então a Turma do Giló faz uma transição e ela se torna um negócio social, então a gente começa a atender empresas e a gente se torna autossustentável. Então, agora em 2025, a gente está fazendo 10 anos de existência, Parabéns, com uma história muito bonita para contar. parabéns. Obrigada. Olha, eu quero falar um pouco mais, não quero mudar ainda para um outro tema, porque eu queria saber, Carola, deixa um pouco mais assim, sabe, é uma história, de muito poder, eu acho. Eu tenho uma amiga que o filho dela também há 22 anos atrás, mais ou menos isso, ele nasceu, autista. Você talvez a conheça, porque a Andrea Werner, que ela até está na política agora, né, escreveu Lagarta Vira Popa, e estava muito próxima naquela época, então isso me emociona te ouvir falar, porque de uma história como essa, como você construiu tudo isso, tanto com o seu filho, com o João na vida pessoal, quanto de um movimento que eu acho semelhante ao dela, de falar: "Eu vou levar isso para o máximo de expansão que eu puder", né.
de abranger tudo que eu puder a partir de uma energia de criar, né, com esse tema, da inclusão e da diversidade. Então é uma história, assim, poderosa demais. E eu não sei o que você pode também falar para quem puder assistir esse episódio nesse sentido, para não perder ainda esse poder antes da gente começar a falar mais de negócios, né. Vamos lá. Paty, eu acho que o principal ponto que eu trago para as pessoas na vida, não existem pessoas mais fortes ou mais fracas do que outras. Existem pessoas que escolhem tratar de determinados assuntos com coragem, com verdade, com transparência, e outras pessoas que temem um pouco essa exposição. E eu escolhi, quando eu entendi que o meu filho era uma pessoa com múltiplas deficiências, que eu daria a ele todas as possibilidades que qualquer pessoa teria, que eu não iria esconder, que eu sabia os direitos que ele tinha e que se eu precisasse lutar para ele ter os direitos dele, que ele poderia contar com a mãe dele, porque era isso que eu ia fazer. Então, assim, você não precisa andar sozinho, eu tenho perna, eu te empurro, você não precisa falar, a gente se comunica da maneira como você puder se comunicar, mas o fato é que eu aprendi muito sobre mim e não apenas sobre ele. Eu precisei lidar com os meus preconceitos. O primeiro preconceito que existia era o meu próprio, de ter uma criança que não era como eu tinha planejado, como eu tinha sonhado, como eu tinha esperado, mas que não fazia dela menos ou mais criança, menos ou mais amada, melhor ou pior filho. Aquele era o meu filho. Mas eu precisei lidar com os meus preconceitos. E aí, quando você olha para os seus preconceitos, você descortina todos, porque todos nós temos uma série de preconceitos da maneira como a gente foi criado, da maneira como a nossa vida evoluiu e como ao que eu tive acesso, né? E ali eu também precisei reconhecer e olhar para os meus privilégios. E o que eu queria fazer com os meus privilégios? Porque eu pude levar o João para fora, eu pude encontrar tecnologias para ele, eu pude brigar com um colégio e exigir que os direitos deles fossem atendidos. Mas a realidade é que 90% das pessoas no nosso país estão na escola pública. Né, que a desigualdade que a gente enfrenta, todos os problemas socioambientais que a gente enfrenta, se dão porque muitas pessoas não têm as mesmas oportunidades. Né? A gente fala de meritocracia, a meritocracia ela existe a partir do momento que você larga do mesmo lugar. Quando a gente não larga do mesmo lugar, a meritocracia é uma falácia. E se a gente quer um país melhor, empresas melhores, uma sociedade menos doente, a gente precisa olhar para a escola. E a escola não pode, ela não é uma responsabilidade só do governo, ela é uma responsabilidade individual e coletiva de toda a sociedade. Então eu parei e falei, eu preciso olhar para a escola. Sair com o João na rua todos os dias era lutar por espaços e por questões que são invisíveis na nossa sociedade, na nossa estrutura, né? Eu não conseguia andar com ele na rua, empurrar a cadeira de rodas dele, porque a gente não tem as ruas asfaltadas. Eu não podia ir em qualquer restaurante, porque ele não entrava em qualquer restaurante, porque não tem acessibilidade. E coisas que a gente no nosso dia a dia não percebe. Eu também precisei aprender a me comunicar com ele de uma outra maneira, porque dentro da síndrome, o João também era autista. E gozado isso, porque a gente fala muito da pessoa com deficiência, mas a gente tem poucas informações sobre esse universo, né? E a verdade é que 71% das deficiências são deficiências invisíveis, são deficiências que a gente não enxerga, e o autismo é uma delas. Tá? E ao fazer os exames no João e buscar as questões genéticas, eu também sou uma pessoa autista, com altas habilidades, neurodivergente, que fui descobrir esse diagnóstico super tarde por conta dele. E a gente não enxerga, né? Ela Olha, também, Carol, né? Você sabe. a gente não enxerga, a Andréia também. Andréia também. Parceira nos diagnósticos tardios e também por conta do filho dela. Mas nessa comunicação de você precisar ser literal, de você precisar ser específico, a gente começa a compreender tantas dificuldades que a gente tem no mundo e na nossa sociedade porque a gente se comunica muito mal. Então, aprender sobre o universo de pessoas com deficiência nos traz benefícios para a sociedade como um todo. Então eu resolvi tratar com coragem e com verdade. E acho que o segundo ponto, esse eu me emociono ainda hoje quando eu falo, mas o João morreu em 2021. O João tinha 13 anos de idade, foi no final de 21, em novembro, numa segunda-feira, que
Na hora de acordar as crianças para irem para a escola, o João tinha 13 anos, a Maria tinha 10. A gente chegou no quarto do João e o João tinha morrido. E da mesma maneira que eu recebo a notícia que ele era uma pessoa com deficiência e eu falo que eu paralisei e achei que o meu mundo tivesse acabado, a notícia da morte do João para mim foi a mesma coisa. Uma sensação de me anestesiem, para por aqui porque eu não vou conseguir continuar. E falar abertamente sobre a morte de um filho, e sobre as perdas que a gente tem na vida também precisam de coragem, mas precisam ser faladas, porque outras pessoas passam por isso e se sentem completamente desamparadas. Eu costumo dizer que eu não perdi o João, eu não perdi filho nenhum, eu só ganhei com a maternidade que eu tive. Eu ganhei muitas coisas, e eu faço disso e eu honro a memória do João via Turma do Giló, para a gente relembrar todos os dias que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente tem a opção de deixar pessoas para trás ou de parar, dar a mão para elas e puxar elas para andarem com a gente. Então é sobre isso, acho que a Turma do Giló é sobre isso, sobre esse propósito genuíno da gente falar sobre assuntos difíceis com verdade, com coragem e com resiliência. Uau! Sensacional, Carola. Parabéns, parabéns. Acho que é muita coragem mesmo e acho que muito legal você compartilhar mesmo, trazer essa sua história mesmo com a dor que vem junto, porque a dor é a verdade, também é a verdade, né? E ela faz parte da vida. Ela faz parte da vida e ela também pode ser parte de um processo de criação e de expansão e de novas escolhas, então é de uma beleza, assim, uau, muito legal. Carola, e daí na Turma do Giló, né, a gente até já teve aí uma oportunidade de trabalhar juntos, né, então eu vejo que, pensando aqui nos meus clientes, pensando no varejo, pensando nas empresas, existe bastante por fazer, muito. Como você falou, desde a calçada até uma loja, até um atendente que vai interagir com alguém que tem outras habilidades, outras capacidades. Como é que a turma do o que que a Turma do Giló trabalha nesse sentido? Eu acho que a principal função da Turma do Giló, que eu falo, está até na nossa missão, é trazer para a sociedade um entendimento do que é educação inclusiva. A gente começa pelo início. A gente não entende o que é educação inclusiva no Brasil. Quando a gente fala em inclusão, automaticamente a gente remete a pessoas com deficiência. E inclusão não é isso. Inclusão é uma necessidade inata de qualquer ser humano. Todos nós precisamos nos sentir incluídos e pertencentes aos ambientes que a gente frequenta, seja ele familiar, seja ele corporativo, seja ele escolar. Então, educação inclusiva é para todas as pessoas. Então, vou voltar aqui na história da neurociência, de todos os cérebros serem diferentes, e a neurociência ela aponta que a inclusão mais difícil de ser feita é a inclusão de pensamentos. Então, antes da gente pensar em grupos minorizados ou marginalizados, a gente está falando de pensamentos. As pessoas pensam diferentes, elas têm pensamentos diversos. E essa é a inclusão mais difícil da gente fazer. Depois da inclusão de pensamento, a gente tem os grupos que são minorizados, a maioria deles por falta de oportunidade, a gente não está nem falando de minoria numérica. Então, se a gente faz o recorte para o Brasil, a gente vai esbarrar nas questões de raças e etnias, que não é a minoria brasileira, é a maioria, segundo o IBGE, mas minorizados de oportunidades. A gente vai falar das questões de gêneros, que as mulheres ainda sofrem mundialmente no mercado de trabalho, também são, né, minorizadas as oportunidades que elas têm. A gente fala das pessoas com deficiências e as pessoas neurodivergentes. A gente fala de etarismo, a gente fala de diversidade religiosa, a gente fala de diversidade de cultura, a gente fala de diversidade de padrões de corpos, de estéticas e de tantas diversidades que todos nós carregamos. Então, a gente não pode pensar em uma escola ou em uma empresa em fazer uma ação para um grupo específico. Ela precisa pensar de uma maneira 360 e entender que todas as pessoas que estão ali precisam de alguma maneira serem incluídas, se a gente souber quais são as habilidades e quais são as dificuldades de cada um. Então, é sair um pouquinho dessa história de era industrial, onde todo mundo era igual e todo mundo é capaz de fazer Pasteurizadinho, né? exatamente, nós não somos. Mas aí, Carola, onde a gente está, né?
a anos-luz disso? Eu sou muito otimista, Patrícia. Eu acho que Eu quando eu olho para 10 anos atrás e vejo as discussões que a gente tem hoje, a gente não está a anos-luz. A gente tem muitas pessoas que já entenderam e que já começaram a fazer, e líderes de fato comprometidos com a pauta, mas a gente ainda vê isso, sendo mal interpretado, sendo levado para uma questão política, e não é uma discussão política, a gente está falando de direitos humanos, né, a gente está falando que isso pode ser você amanhã, a gente não sabe como que a vida de cada um vai acontecer, então todo mundo de alguma maneira vai precisar, em algum momento da vida, ser incluído. Então se a gente não entende que essa pauta ela é necessária para todo mundo, e a gente entender o poder desta pauta, que eu falo, qual é o poder da diversidade? Ele é econômico. Ele é econômico. Ele vai melhorar tanto a saúde mental da sociedade, ele vai melhorar os índices de violência, mas ele vai gerar lucro para a empresa que souber navegar com essa diversidade toda, porque é ela que soluciona problema, ela que traz criatividade, ela que traz inovação, mas isso passa por esta habilidade de todos aprenderem a ouvir quem não concorda com você. Tô aqui pensando, na escola, eu imagino aqui, na escola a gente ainda tem muitas barreiras, muito para onde evoluir. E nas empresas mais, né, Carola. Então, quando a gente discute ali, como é que uma loja, para falar coisas simples, como é que uma loja interage, recebe até fisicamente na loja, eh, uma pessoa com deficiência, seja auditiva, física, visual, é aí que eu te falo, não que eu não seja otimista, mas acho que eu tenho muito desconhecimento, talvez, porque o que eu vejo ainda parece que falta longe. muito, que está longe, que está tudo pasteurizado ainda, que está tudo feito. A gente tem sim uma questão de cultura que vem transicionando, e cultura demora para mudar, né. Acho que a gente percebe isso mais quando a gente fala de gerações, e a gente julga tanto as gerações mais novas, e eu falo: "Ai, é tanto equívoco que a gente faz com eles", mas eu vou te dar um paralelo do que eu vejo. Primeiro, a escola que a gente tem, a mais contemporânea que a gente tem, ela muda na época exatamente da Revolução Industrial. A gente está em 2025 e a gente tem o mesmo sistema de educação. Ou seja, está super defasado. E está defasado para todo mundo. Para todo mundo, isso que eu ia falar. As escolas mais inovadoras do mundo, com as melhores rankings mundiais de escolarização, elas são escolas que já trabalham com currículos individuais. Então, as pessoas com deficiência vão se beneficiar da escola e estarem de fato incluídas na escola se elas forem olhadas na sua individualidade. Mas todos os alunos vão se beneficiar se os currículos forem individuais. Então, se a gente para pensar na nossa época de escola, eu tinha matérias que eu não ia tão bem na escola e eu achava que aquilo era um problema, você fica rotulada, né? Eu não era boa em matemática e em física. Aquilo acarretou decisões, inclusive de profissão, que eu abri mão porque eu achava que eu não era capaz. Quando a dificuldade, ela não é de aprendizagem, a dificuldade é de ensinagem. A gente também já tem isso mostrado na ciência. Ah, que lindo. Se todo mundo aprende, a dificuldade é de quem está ensinando e não de quem está aprendendo. Então, a gente precisa reformular esse sistema escolar. Mas mesmo se a gente muda a educação hoje, a gente só vai ver a mudança disso daqui a 10 anos, depois de um ciclo completo na educação. E daqui a 10 anos já vai estar defasado de novo. Então, a gente tem um problema estrutural. Quando a gente leva esse paralelo para as organizações, para o mundo corporativo, para o mundo do mercado de trabalho, a gente esbarra na mesma cultura. Pessoas que não conviveram com a diversidade, pessoas que estão habituadas e querem e buscam profissionais que pensem iguais a eles para trabalhar. A gente vive numa sociedade onde a gente não celebra o erro, onde o erro é um problema. E aí, de novo, a inovação, a criatividade, ela só existe se a gente viver numa cultura que celebra o erro. Essa é a mentalidade de um cientista. Um cientista gosta de descobrir que está errado. Porque se a gente descobre que a gente está errado, a gente sabe que a gente tem que buscar outro caminho. Mas a barreira principal, ela é atitudinal. Acho que na nossa época de escola, a gente não convivia com tantas pessoas diversas.
E hoje, então, a lei brasileira de inclusão escolar, ela obriga as escolas a receberem as pessoas com deficiência. Há 20 anos atrás, essas crianças estudavam em escolas segregadas. Hoje elas estudam nas escolas que os nossos filhos estudam. Então, essa geração mais nova vai vir com outro mindset que nós não temos. Porque para a gente tem medo, a gente tem receio, a gente desconhece e a gente não conhece, não consegue fazer inclusão daquilo que a gente desconhece. A gente precisa conhecer para incluir. Por isso que essa questão, né, de trazer essas agendas que tragam isso para a lei mesmo, né? Muita gente fala assim: ah, não, mas isso deixa aí, cada um escolhe o que quer fazer. Não sei o seu ponto de vista, não acho. Acho que tem que trazer mesmo, para poder ter um salto, né, de tanto em tanto, de falar: não, isso aqui agora é obrigatório. Então, você tem que fazer e pronto, porque sim, que Senão nem a a gente não faz. nem a libertação dos escravos. Eu até diminui o tom de voz, ma mas é isso, não faz. Tantas coisas que a gente sabe que a gente faz errado e que ainda falta regulamentação. Eu costumo dizer que a gente não pode ficar só na legislação, né? Que a gente não pode fazer as coisas só porque a legislação existe. Mas é o paralelo que a gente traz hoje para as pautas ambientais, né? A gente tem plena clareza que a gente destruiu o mundo. Mas enquanto ninguém me regula, eu continuo fazendo. Exatamente. Muito bem. Bom, como eu imaginei, eu queria conversar muito mais, principalmente sobre isso que você tem, que é poderoso demais, que é uma história de vida mesmo, né, de uma escolha. Mas Carola, indo aqui para o finalzinho, né, acho que seria muito legal se você deixasse, uma visão mesmo, do que você acha que a gente pode aproveitar, o que é mais urgente de ser feito? Eu acho que a inclusão começa no micro, na gente mesmo, na gente querer se desconstruir, na gente entender o porquê que a gente precisa ser inclusiva, Patrícia. Costumo dizer que enquanto uma pessoa não couber no mundo, ninguém cabe, porque nós vamos envelhecer, nós vamos nos tornar pessoas com deficiência, com a visão diminuída, com a audição diminuída, com movimentos diminuídos. Quem tiver sorte não vai ter nenhum comprometimento cognitivo. E a gente vai deixar de caber no mundo. Então, se a gente quer construir um mundo onde a gente caiba, a gente precisa começar a olhar para o lado e ver quem a gente está deixando para fora. Que lindo. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Espero que a gente tenha outros video talks para a gente falar mais desse tema, porque é um tema que tinha que ser muito mais falado. Quando vocês quiserem, é Muito só me mais. chamar. Obrigada. Super obrigada. Gente, estamos encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Isso é muito mais do que um episódio. Eu tô aqui com uma energia que não dá para expressar, mas que maravilhoso poder bater esse papo aqui com a Carola, que ela possa continuar expandindo, e permeando, né, tantas mentes e tantos pontos de vista e tantos corações que ainda precisam ser, impactados com a diversidade e com aquilo que a gente precisa aprender sobre nós mesmos. Então, quem quiser saber mais, @Turma do Giló. Obrigada, até o próximo.